Eu comecei a ver esse anime sem intenção de fazer um vídeo, mas maratonei os episódios um atrás do outro e esse anime é tão bizarro que eu não consegui parar de ver e eu tinha que fazer esse vídeo. Esse anime é um pouco pesado, principalmente pelas crianças sendo protagonistas, mas sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí galera, aqui quem tá falando é o Rio, e vamos falar de Made in Abyss, que teve seu primeiro episódio lançado da primeira temporada no dia 7/7 de 2017. A primeira temporada conta com 14 episódios, seguidos de 3 filmes e uma segunda temporada em lançamento atualmente, que até o presente momento possui 12 episódios. O universo de Made in Abyss. O mundo fictício de Made in Abyss gira em torno de um imenso abismo, descoberto por alguns aventureiros lá no passado. Com o passar do tempo, formou-se uma vila e uma cultura local ao redor do abismo, onde ele é a principal fonte de renda dessa vila. Cidadãos e cultura local. A maioria dos cidadãos, e principalmente as crianças, que neste caso são os protagonistas da história, almejam se tornar invasores de caverna, ou seja, explorar o abismo. Para que eles possam se tornar aventureiros, desde muito cedo, eles passam por diversos tipos de treinamento. O próprio orfanato, que é onde os protagonistas vivem, é ensinado basicamente a como sobreviver no abismo, além de ter treinamentos e etc. Existem níveis de aventureiros. Eles são separados por apitos com cores diferentes, sendo o vermelho o de menor nível, geralmente são aprendizes, e o branco é o de nível mais alto. Quanto maior for o nível do apito, significa que você tem mais chance de sobreviver e adentrar as camadas mais profundas do abismo. O abismo. O abismo é dividido em camadas. São mencionadas 7 camadas no anime. Cada camada é um ambiente totalmente diferente do anterior, com criaturas e recursos diferentes. Quanto mais profunda for a camada, mais valiosos são os seus recursos, que no caso ele chama de relíquias, que podem ser armas, acessórios, joias ou objetos desconhecidos com poderes mágicos. Isso também vale para as criaturas. Quanto mais profunda for a camada, mais inteligente e perigosos são os predadores que lá habitam. E como se não bastasse ter que lidar com as criaturas dentro do abismo, também existe uma maldição, que é ativada ao tentar sair do abismo. A maldição afeta de uma forma diferente em cada camada, e ela se ativa a partir do momento que você sobe mais ou menos 10 metros de altura. Então você só pode ir para baixo. Da primeira camada, você tem tontura e leve náuseas. Na segunda camada, você tem náusea pesada, dor de cabeça e entorpecimento dos membros. Na terceira camada, vertigem combinada com alucinações visuais e auditivas. Na quarta camada, dor intensa no corpo inteiro e hemorragia em cada orifício do corpo. Na quinta camada é onde as coisas começam a ficar extremamente sérias. Perca temporária de todos os 5 sentidos, confusão e comportamento de automutilação. Na sexta camada, alterações corporais devastadoras que usam na perca da humanidade e a morte. A sexta camada também é chamada de último mergulho. Mesmo os apitos brancos optam por não adentrar a sexta camada, porque é um ponto sem volta. Ou você morre ou você perde sua humanidade. E a sétima camada é a morte certa, o caminho sem volta. Bom, agora que a gente já falou sobre o abismo, vamos falar sobre a história. O anime começa com os personagens Rico e Net explorando a superfície do abismo para adquirir conhecimento e poder adentrar as camadas mais profundas do abismo. Isso aí acontece quando eles forem subindo o nível do apito. Em um certo momento, Net é atacado por uma criatura que originalmente estava entre a quarta ou a quinta camada, não me recordo exatamente qual. A Rico se depara com a morte certa de seu amigo e, em desespero, ela chama a atenção do monstro com seu apito. Nesse momento, ela foge, mas o monstro encurrala ela logo depois. Quando estava prestes a ser devorada, simplesmente surgiu um androide com um braço de canhão que destruiu e botou o bicho para correr. Ele não morreu, ele realmente só fugiu. É a partir daqui que a história realmente começa, com vários mistérios envolvidos. O garoto, no caso o androide, não se lembra de nada, nem o que veio fazer na superfície, ou seu nome, por exemplo. Então, um dos primeiros objetivos é descobrir quem é Reg, que no caso é o androide, nome que foi dado pela Rico pouco depois que eles se conheceram. Alguns dias depois, foi encontrada no abismo uma carta deixada supostamente pela mãe de Rico, que é um apito branco e estava há muitos anos desaparecido no abismo. A carta encontrada dizia a seguinte frase: "No fundo do abismo, esperarei." Depois de ler essa carta, a Rico decide ir atrás de sua mãe. Mesmo sendo apito vermelho, ela foge do orfanato junto com o Reg, que buscava mais
saber mais sobre si mesmo. Mas é a partir do 6º episódio, após encontrar a soberana imóvel, Ozen, que as coisas começam a ficar realmente interessantes. E aqui já é um momento spoiler alert, então se você não quiser descobrir o que acontece aí no 6º episódio, você olha aí a descrição e pula. Ozen é um apito branco que treinou e trabalhou junto com a mãe da Riko. Ela é tida como o ser humano com a maior força bruta entre todos os apitos brancos, mais forte até que Reg, que é um androide. Ela reside na 2ª camada e ela que dá acesso ao elevador que vai para a 3ª camada. Falando sobre Ozen, ela não é um personagem que tem muita empatia, ela é extremamente fria e às vezes pode ser bem cruel com as palavras ou o jeito de agir. Os personagens ficaram um tempo na cabana de Ozen, que estava interessado em saber sobre Reg e conhecer a Riko, já que ela era filha da sua antiga companheira. Bom, conversa vai, conversa vem, todos vão dormir e depois de um certo momento a Riko acorda no meio da noite e vai procurar o banheiro. Ela acaba esbarrando com uma criatura sem cabeça com metade do corpo aberta. Assustada, ela fugiu e se escondeu na cama do Reg. No dia seguinte, de certa forma, Ozen descobre que a Riko viu a criatura sem cabeça e resolve contar para ela como que aquilo aconteceu. Ela leva a Riko até o lugar mais afastado da cabana onde eles estavam, e lá tem uma caixa, uma relíquia das camadas mais profundas. Ozen conta que aquela caixa foi o que deu a vida a Riko. É explicado durante o anime que Riko nasceu dentro da 4ª camada do abismo. E como que um bebê recém-nascido sobreviveria no abismo? Não sobreviveu. Ozen conta que Riko nasceu morta e sem vida. Isso fez com que a sua mãe, Liza, acabou entrando em depressão, pois além de perder sua filha, perdeu seu marido pouco antes da Riko nascer. Ozen, irritada com a situação e com o estado de Liza, pegou a Riko e jogou dentro da caixa da maldição, para que Liza não tivesse mais que lidar com aquilo. Poucos segundos depois, elas puderam ouvir o choro de Riko dentro da caixa. A caixa da maldição ressuscitou o bebê morto. Ela foi carregada de volta à superfície e graças à caixa, Riko não foi até pelas maldições enquanto ela estava lá dentro. Após contar isso, Ozen deixou uma grande pergunta em aberto. A criatura que ela jogou dentro da caixa ficou alguns minutos com vida. Portanto, ela questiona quanto tempo tem de vida a Riko. Ozen também menciona que a carta dada pela sua mãe não tem a letra dela. Portanto, ou a carta não é dela, ou ela não está sozinha, e não sabe quem ou o que está com ela, ou onde a mãe dela está. Outros mistérios que começam a surgir são quais outros objetos, relíquias e criaturas existem nas camadas mais profundas, e se de fato Liza está viva. E quem realmente é o Reg? Durante o anime, é exibido um flashback do Reg com a mãe de Liza, ou seja, além deles se conhecerem, comprova que Reg estava nas camadas mais profundas do abismo junto com a Liza. A 2ª temporada está atualmente com 12 episódios, e está valendo muito a pena ver. E eu espero que a animação vá até o final, para que a gente possa descobrir quem é a Liza, onde ela está, o que aconteceu com ela. Bom, fica aqui minha indicação de anime para vocês. Espero que vocês gostem. Se curtiram esse vídeo, não esqueça de deixar o like, considere se inscrever no canal para receber novos vídeos. Então é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!